Muito bem, que bom a gente estar de volta, né? Um intervalo aí de uma semana do carnaval, mas agora seguimos. E vamos começar com as nossas preces. E antes de fazermos as preces, a gente só vai tomar 3 respirações suaves e profundas, trazendo a presença para o momento presente. E assim nós nos abrimos coração e mente para a presença de Guru Rinpoche, e sustentando essa presença em nosso coração e mente, nós fazemos juntos a prece de 7 linhas. Na fronteira noroeste de Odiama, no coração de um lótus, está sentado aquele renomado como Padmasambhava, que alcançou o espantoso Supremo Cid e está cercado por uma hoste de muitas daquinis. Seguindo suas pegadas, dedico-me à prática. Por favor, aproxime-se e conceda suas bênçãos. Guru Pema Siddhi Hum. Hum Orgen Yogi No Jansan Pema Ge Sardon Pola Yatsen Chogi No Drupne Pema June Jesudra Kordo Kandro Mampeko Keki Jesu Datruki Jinji Lapti Shetsu So Guru Pema Siddhi Hum Orgen Yogi No Jansan Pema Ge Sardon Pola Yatsen Chogi No Drupne Pema June Jesudra Kordo Kandro Mampeko Keki Jesuda Truki Jinji Lapti Chetsu So Guru Pema Siddhi Hum. Refúgio Bodhicitta, no Buda, no Dharma e na excelente Assembleia da Sangha, até que alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio. Através da minha prática das 6 perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. Sanje Chodan Tsuchi Chognam Va Janchu Bardo Dagni Chapsuchi Tagi Jinso de Pesonante Drola Pentir Sanje Drupacho Sanje Chodan Tsochi Chodan La Janchu Bardo Dagni Chapsuchi Dagi Jinso de Pesonante Drola Pentir Sanje Drupacho. Muito bem, queridos, queridas. A gente hoje vai fazer a meditação na sequência da leitura. Então, vamos começar a leitura do nosso capítulo 2, tá bem? A qualquer momento, quem quiser falar ou compartilhar qualquer coisa, abra o microfone e fale. Então, vamos nós. Estamos aqui no capítulo 2. Nós já percorremos a introdução, né, onde nós falamos da fundamentação, da base do caminho, da ética, né? E aí a gente percorreu todo esse caminho, comentando sobre o que o Lama trouxe para a gente no livro, e agora a gente entra no segundo ponto, que é a prática de shamatha. No capítulo 2, começamos a falar diretamente sobre shamatha. O que impede o florescimento da bondade amorosa, da compaixão e de outras qualidades que nos impulsionam no caminho espiritual?
não tem uma resposta simples, mas algo que definitivamente tem a ver com essa questão é o sentimento de inadequação com o qual nos envolvemos com outras pessoas à medida que nos aventuramos na vida. Nós tendemos a nos envolver com o outro como quem precisa de algo. Eu preciso de um emprego, eu preciso de amor, preciso de afirmação, preciso de carinho, preciso de respeito, preciso de mais dinheiro, preciso de mais posses, preciso de mais felicidade. Esse é o reino das 8 preocupações mundanas. Não há nada de errado em precisar de algo, mas um sentimento de inadequação e incompletude não é propício para um coração de bondade amorosa. A mente que alcança as outras pessoas e o ambiente para buscar o que parece faltar é uma mente que ignora seus próprios recursos para a paz e a felicidade. Enquanto nós estamos nos movendo, né, buscando suprir esses desejos, né, das 8 preocupações mundanas, a gente está com essa mente aflita, né, buscando lá fora as causas da felicidade e ignorando que esses recursos para a paz e felicidade já estão presentes. Quando a prática de shamatha é encaixada em um contexto apropriado, é possível reconhecer, por meio de algo tão simples como a respiração, que nas nossas próprias mentes há um caminho para a serenidade e para a paz. E dessa paz mental, dessa sensação de tranquilidade e contentamento, estando simplesmente presente com algo tão francamente desinteressante quanto a respiração, surgem felicidade e satisfação. A satisfação vem de uma fonte muito simples. Uma mente que não está sendo espancada até a morte por aflições, desejo, hostilidade e aversão. Nós, normalmente, não nos damos essa chance. Sendo dotados de consciência neste universo, somos como uma pessoa em uma colina, em uma pequena cabana, que tenta ganhar a vida sem saber que 15 centímetros abaixo do chão de terra de sua cabana há um tesouro, uma veia de ouro que se estende indefinidamente. Já está lá. Não temos motivos para nos sentirmos pobres. Nós temos todos os recursos de que precisamos. Então, descubra isso. Não acredite apenas, mas descubra isso empiricamente. Podemos fazer brotar uma sensação de serenidade e bem-estar apenas estando presente. Saiba que isso está disponível. Isso não quer dizer que não queiramos ter um cônjuge, um emprego ou um carro. Nós conseguimos lançar uma luz diferente sobre tudo isso. É como pegar o planeta inteiro e fazê-lo girar ao contrário, em um eixo diferente. Nada cai do planeta, mas há uma grande acomodação quando reconhecemos, por nós mesmos, que trazemos enormes recursos para todas as situações da vida. Trazemos algo para oferecer e não apenas carência. Shamatha é um terreno imensamente fértil para desenvolver isso. É muito útil para o cultivo da bondade amorosa e da compaixão, e para aprender a tocar o mundo com leveza. Não conseguimos imaginar a possibilidade de tocar o mundo com leveza sem ter reconhecido nossos próprios recursos. Um exemplo é uma história verdadeira de um dos meus professores que faleceu recentemente, o maravilhoso Lama Tara Rinpoche. Ele era abade do Colégio Tântrico de Assam, no nordeste da Índia, onde alguns dos monges eram meditantes formidáveis. Um, em particular, havia deixado o monastério e morava em uma pequena cabana na selva, onde havia muitas cobras. Tara Rinpoche estava bem preocupado com seu aluno e, por isso, reuniu algumas mudas de uma planta conhecida por repelir cobras e disse-lhe para plantá-las no chão ao redor da cabana. O monge respondeu: "É muito gentil de sua parte, mas eu realmente não preciso delas. As cobras e eu estamos nos dando muito bem. Há uma vivendo debaixo da minha cama e uma atrás da porta." Ele sabia, é claro, que os humanos não são presas naturais das cobras, e a única coisa que elas sentem em relação a nós é medo. Mas esse homem não estava com medo.
e por isso não despertou a agressão das cobras. Nem as cobras despertavam a agressão nele. Eles eram apenas vizinhos, e ele sentiu que não havia razão para espantá-las. Ele simplesmente cuidava onde pisava. Isso é tocar o mundo com leveza, literalmente. A ideia central da prática de shamatha é tornar sua mente útil. Isso significa que, seja qual for a maneira pela qual você deseje utilizar a mente, ela estará apta para realizar o propósito. Seja para ensinar, para meditar, para compor uma música, seja o que for que você precise fazer. Você agora tem uma mente que está realmente funcionando bem. Até que você tenha realizado shamatha, a mente é considerada disfuncional. Essa mente disfuncional é pesada, inflexível, rígida, escura e propensa ao mau humor. Qualquer virtude que você deseje cultivar, a mente se recusa. A mente útil, ao contrário, é alegre, leve, estável e clara, e pronta para se dedicar ao cultivo de qualidades virtuosas. Então, nessa pequena introdução do capítulo, o Lama traz aqui que como é fundamental, né? Já fica bem claro para a gente como é fundamental a gente fazer as práticas de shamatha para cultivar qualquer uma das 4 qualidades incomensuráveis. Porque se a mente está tomada por aflições mentais ou por qualquer uma das 8 preocupações mundanas, né? A gente não vai ter esse coração aberto. A gente vai estar sempre encerrado naquele desejo, naquela busca, e o nosso coração não se abre verdadeiramente para a bondade amorosa, para a compaixão, para a alegria empática, e muito menos para a equanimidade, né? Se a gente está encerrado nas nossas próprias questões e nos nossos desejos, movidos pelas 8 preocupações mundanas, a gente não está considerando o bem-estar do outro, né? A gente está considerando o que eu quero em primeiro lugar. Então, a mente precisa estar funcional, né? A gente precisa desenvolver uma qualidade da mente para a gente conseguir realmente cultivar de forma mais profunda e genuína as 4 qualidades incomensuráveis. Então, é isso que o Lama vai ensinar nesse capítulo. Começar a ensinar, né? Vai comentar aqui no capítulo 2 e vai começar a ensinar, mesmo no capítulo 3, a prática de shamatha. Porque lembra que a gente falou nos dias anteriores, assim, de como a mente, o que surge para a mente, impulsiona as nossas ações de fala e corpo, né? Então, a mente precisa estar funcional, né? A gente precisa ter clareza de como a nossa mente está, e a gente precisa ter clareza de como ela está, principalmente nos movendo. E não tem outra forma de acessar a mente e ter clareza acerca dela, senão com a prática de shamatha, onde a gente vai parar, aquietar essa mente turbulenta, para, enfim, poder identificar o que está ali presente nesse espaço. Reconhecer o que está presente. Reconhecer os nossos condicionamentos, os nossos hábitos que surgem para a nossa mente de forma natural e espontânea. Então, a gente vai desenvolver essa possibilidade com a prática de shamatha. E é isso que a gente vai fazer um pouquinho agora. Começando a meditar, né? Como é que está aqui escrito? Começando a meditar. Tudo bem? A gente vai seguindo aqui como o Lama está ensinando, e ele vai bem didático, bem passo a passo, né? Desde o iniciozinho até, eu sei que muitos de nós aqui muitas pessoas já praticam, né? Já fazem práticas mais longas e mais demoradas e mais complexas, mas a gente vai seguindo passo a passo aqui do livro, bem bonitinho, tá? Para a gente ir progressivamente cultivando esse caminho. Tudo bem? Então agora a gente vai fazer uma prática, certamente vai ser curtinha, mas ainda assim, é importante que o corpo encontre uma posição confortável. Então, faça os ajustes que você precisar para o corpo. Se você quiser fechar a sua câmera, você pode fechar. Eu vou deixar aqui projetado uma imagenzinha do Lama, para a gente se inspirar. E aí, então, busque uma posição confortável para o corpo. Vamos começar. Sempre para começar uma prática de meditação, é importante que nós relembremos a nossa aspiração.
nosso desejo, a nossa motivação principal. Tendo clara em seu coração e mente a sua aspiração, abandone as criações da imaginação e deixe a mente conceitual descansar. Traga sua atenção para o presente, sem escorregar para fantasias sobre o futuro ou lembranças do passado. Permita que sua consciência permaneça no momento presente, no seu corpo, testemunhando silenciosamente as sensações táteis em todo o corpo. A pressão de suas pernas, coxas e nádegas contra o chão, ao longo do tronco, na cabeça, a sensação de calor ou frio, qualquer sensação de formigamento ou vibração. Deixe sua consciência se estabelecer nesse campo de sensações táteis, descansando como um bebê em um berço. Testemunhe passivamente as sensações associadas à inspiração durante todo o curso da inspiração. Em seguida, siga as sensações associadas à expiração durante todo o curso da expiração.
Durante toda a prática, a respiração não deve ser controlada ou manipulada. Com o cuidado de relaxar o abdômen, especialmente o baixo ventre. Solte esses músculos para que você possa sentir a inspiração começando no baixo ventre. Se for uma respiração superficial, você sentirá apenas a parte inferior do abdômen se expandir. Uma respiração mais profunda se expande do baixo ventre para cima. E o diafragma também se expande. E uma respiração ainda mais profunda se move do baixo ventre para o abdômen, para o diafragma e para o peito. Deixe que a respiração movimente o abdômen, baixo ventre e não só o peito. Agora, encontre a área na região das narinas, onde você consegue perceber as sensações táteis durante a inspiração. E então, quando a mente estiver sintonizada com essas sensações, observe as sensações táteis que se seguem à inspiração e imediatamente antes da expiração.
E em seguida, observe as sensações no mesmo ponto durante a expiração. Posicione a mente nessa região como se colocasse um bebê em um berço. No início, você tem uma sensação de ritmo, a oscilação da inspiração, expiração, inspiração, expiração. Deixe a consciência descansar neste lugar tranquilizador. Suavemente, abrindo os olhos, movendo o corpo, tomando a interação com o ambiente externo, com a tela.
Começa bem do comecinho, bem mesmo do comecinho. E é uma coisa super importante, embora eu possa ser aqui repetitiva, vocês terem ouvido já isso um milhão de vezes em um milhão de estudos, mas eu acho que vale sempre lembrar. É importante a gente ter o corpo numa postura que seja confortável, que não esteja tenso, contraído. Então, para a gente conseguir ficar o mais tempo possível, ou pelo menos o tempo que a gente se dispuser, né, a fazer a prática, que a gente consiga se manter realmente o mais continuamente possível presente com o objeto da nossa prática. Se o corpo estiver tenso, dolorido, contraído, facilmente ele vai se tornar um obstáculo e vai capturar a nossa atenção e a nossa mente para a sensação incômoda que ele está apresentando. Então, é super importante que a gente consiga encontrar uma postura confortável. Seja sentada, para quem consegue ficar sentada, pode ser na cadeira, pode ser sentada na almofada, pode ser deitada, para quem tem dificuldade em ficar mais tempo, porque tem limitações físicas. As posturas, como o Lama nos diz um milhão de vezes também, a gente vai encontrar aquela que seja possível para nós. E dentro dessa postura possível para nós, a gente vai tentar estabelecer o corpo nessa base, né? Estável, confortável, para que a gente possa se aprofundar na experiência da meditação. Então, isso é super importante. É claro, assim, para todo mundo, as orientações de postura, de corpo? Sim, né? Muito bom. Então, isso é de saída, assim, o mais importante. E aí, com o corpo equilibrado, né, confortável, a gente recolhe a nossa atenção do passado, do futuro, e traz para o momento presente. Aí a gente vai desenvolver todo o caminho a partir dessa base. Então, essa é a nossa porta de entrada para o caminho de Shamatha. E aí, na sequência aqui, o Lama traz as 3 qualidades de Shamatha, né, que são fundamentais para a prática. E a gente poderia fazer isso como prática, mas eu acho que hoje, eu pensei nisso, né, se vocês concordarem, eu acho que seria interessante a gente ler essas orientações sobre relaxamento, estabilidade e vivacidade. E aí, na próxima semana, na semana seguinte, que a gente vai sempre falar sobre Shamatha, a gente faz práticas conduzidas com esses focos e estendendo para aquilo que é do momento da leitura. Tudo bem? Podemos fazer assim? Porque às vezes a gente fala sobre essas 3 qualidades durante a prática, ela tem uma dimensão de experiência, né? Mas é importante também a gente compreender o que isso quer dizer, para na hora que a gente estiver sentado ou deitada meditando, a gente lembrar de trazer essas qualidades para a nossa sessão de meditação. Então, aí a gente vai aqui ler sobre essas 3 qualidades da prática de Shamatha, que são fundamentais: relaxamento, estabilidade e vivacidade. Há 3 pontos, rapidinho aqui que me veio à mente. Ana, o Paulo, vocês têm notícia da Cris? Hoje ela não está aqui, não me mandou mensagem, estou sentindo falta. Na hora que terminar, eu mando mensagem para ela. Na verdade, a única. Eu tô para falar com a Cris mesmo, porque ela estava com o irmão dela que estava com É, uma crise depressiva, né? Você me lembrou bem. é, Lembrei do Darcy, que não vinha há muito tempo, eu estava falando nele hoje, e agora a Cris. Vou entrar em é. contato. Depois do estudo também vou falar com ela. Então tá, então vamos voltar, né? Relaxamento, estabilidade e vivacidade. Há 3 pontos de ênfase na prática de Shamatha: relaxamento, estabilidade e vivacidade. E é muito importante abordá-los nessa sequência. A primeira ênfase está em induzir uma sensação de relaxamento do corpo e da mente, um relaxamento da consciência. Essa não é uma concentração forçada, tensa ou dirigida, mas sim uma concentração que permita que a consciência descanse no campo das sensações táteis, no ritmo da inspiração e da expiração. É o que a gente fez há pouco, né? A gente traz essa presença, reconhecendo esse ritmo e repousando aí. Em razão de um profundo hábito e de muitos impulsos,
é difícil para a mente permanecer em repouso por muito tempo. Sua atenção certamente se afastará, lançada à imaginação, à lembrança, a alguma linha discursiva de pensamento, algum desejo ou emoção. Se você descobrir que sua mente foi arrastada, veja se pode liberar o esforço que já está sendo exercido para levar a mente embora. Especialmente na expiração, tente liberar esse esforço, como se soltasse um suspiro de alívio. Deixe de lado todas as construções mentais e deixe a sua consciência, mais uma vez, descansar nas sensações táteis naturais e não construídas que surgem a cada momento. A gente começa trazendo a atenção para casa, né? A gente começa trazendo a atenção para o corpo. E tão logo a gente tente manter esse foco atencional nessas sensações neutras, certamente surge uma coisa para a mente e arrasta a gente. Então, a gente solta e volta. Solta e volta. E o Lama diz assim, solte o esforço que já está presente quando a mente vai embora com algum evento, algum elemento que surge. Então, a gente ser arrastado pela mente requer um esforço da própria mente e uma atenção do corpo. Então, quando a gente percebe isso, a gente solta. Solta o esforço da mente, solta a atenção no corpo. E aí volta para perceber, para notar, testemunhar as sensações táteis ao longo do corpo. Esse é o primeiro ponto, testemunhar a inspiração e a expiração. Suavemente, a gente repousa nessa experiência, né? Deixe de lado todas as construções mentais e deixe sua consciência, mais uma vez, descansar nas sensações táteis naturais e não construídas, que surgem a cada momento. Nas primeiras sessões, não se preocupe com a estabilidade, ou seja, com a continuidade da atenção. Não se preocupe com a clareza ou a vivacidade da atenção. Elas virão com o tempo. Mas, para começar, basta ver se é possível reagir à agitação mental e à distração, não tentando contê-la, mas liberando o esforço que sustenta a agitação. Quando a mente se enlouquece, a gente não tenta conter com esforço, bloquear. A gente só libera o esforço que sustenta essa agitação. Retorne e deixe a consciência descansar no ritmo suave da inspiração e expiração, sentindo as sensações táteis por todo o corpo. Deixe sua respiração se dar sem esforço e sem manipulação. Deixe o corpo respirar. Especialmente durante a expiração, aproveite a oportunidade para liberar o esforço que você está fazendo e que sustenta a distração e a divagação mental. Deixe essas construções mentais serem sopradas como folhas de outono por uma brisa leve e continue relaxando e soltando cada vez mais no final da expiração. Continue assim no início da inspiração, não puxe o ar, relaxe na inspiração, testemunhe passivamente como se o corpo estivesse sendo respirado. Nessa prática, por isso aqui, gente, só um pontinho super importante. Percebam assim, eu vou falar de novo, vai ser repetitivo, mas é uma coisa importante a gente falar e praticar. Percebam aqui que ter esse fluxo livre de inspiração e expiração é fundamental. O Lama fala disso toda vez, né? Então, se a gente está sentado para praticar, por exemplo, eu estou sentada aqui numa cadeira. Se o meu corpo estiver tenso, né, fechado, eu vou obstruir o diafragma e a respiração vai ficar difícil. Então, eu preciso ter um tronco elevado, mas não rígido, né? A coluna elevada, mas não rígida, para o diafragma ficar livre. E essa inspiração, quando acontecer, ela poder mover desde o baixo ventre, abdômen, diafragma, peito, naturalmente, sem que eu precise controlar ou direcionar. Se o corpo estiver aberto, livre, alongado, essa respiração naturalmente acontece dessa forma. Mas se eu estiver contraída, rígida, tensa, já parto de um bloqueio aqui nessa região que não vai trazer esse fluxo inspiratório tão livre e tão prolongado, alongado, digamos assim, na sua naturalidade. Então, é importantíssimo a gente ter essa postura, essa consciência da postura para a prática. Ter essa área livre para a respiração fluir
naturalmente. E aí, se a respiração está fluindo naturalmente, a gente vai simplesmente repousar nesse fluxo. Esse é a base do relaxamento. Nessa prática, pode surgir um monte de problema, assim que você se concentra na sua respiração, parece que você não consegue evitar manipulá-la com esforço e intenção. Então, logo a gente pensa na respiração é orientado, né? Leve a atenção para a respiração. Repouse nas sensações da inspiração, da expiração. Então, logo a gente ouve essa condução, parece que a gente já vai controlar, né? Prolongar o tempo inspiratório para sentir mais claramente isso. Então, o que ele está dizendo é para a gente evitar essa manipulação. Isso levanta uma questão muito importante, isso levanta uma questão muito interessante. Podemos observar algo bem de perto, sem um desejo quase irresistível de controlá-lo? Isso tem alguma relação com o nosso desejo de controlar outras áreas de nossas vidas? Esse não é apenas um pequeno problema, mas um desafio que é, de fato, central nessa prática. A maneira para começar a resolver esse problema é relaxar mais na expiração. Você não precisa expulsar o ar. Você sabe perfeitamente bem que a expiração acontecerá sem a sua participação. Quando você expirar, desfrute, só esteja presente. É tão bom não precisar fazer esforço nenhum. Até uma pessoa que está morrendo é capaz de expirar. Então, logo após a expiração, apenas dissolva-se na inspiração. Veja se consegue manter a mesma sensação de liberação e relaxamento na inspiração. Pegue essa onda como um surfista, deslizando da expiração para a inspiração, sem precisar nem mesmo remar. O ponto mais importante é quando o fluxo se inverte e a inspiração começa. Pode ser interessante notar muito claramente os momentos em que você se perde e puxa o ar, e compará-los com os momentos em que a inspiração simplesmente flui. Compare um fracasso a um sucesso para que você saiba a diferença. A postura é muito importante. Se a postura desmontar, comprimindo o diafragma, o abdômen não poderá se expandir com muita facilidade. Ele fica fechado como um acordeão e você tem pouco espaço no peito para respirar. Portanto, sem exagerar, sente-se de uma maneira que o seu abdômen possa se expandir sem esforço e que você possa perceber essas sensações. A postura supina, deitada de costas, também pode ser muito útil para essa prática. Há uma diferença entre essa posição e simplesmente deitar-se como se estivesse pronto para tirar uma soneca. O mais importante é que seu corpo esteja em uma linha reta. Você pode conferir juntando os calcanhares e levantando a cabeça para olhar para baixo e alinhar visualmente o ponto entre os calcanhares, o umbigo, o externo e o nariz. Deixe seus pés caírem para os lados. Se o espaço permitir, você poderá estender os braços em um ângulo aproximado de 30 graus. Faça uma extensão suave da coluna, puxando as suas nádegas levemente em direção aos pés. Da mesma forma, você pode estender a coluna, levantando a cabeça e puxando o queixo levemente na direção do externo. Isso resulta em uma ligeira extensão, nada exagerado. Experimente como se sente melhor com relação aos olhos. Algumas pessoas preferem fechar os olhos completamente. Outras acham que ajuda a deixar os olhos parcialmente abertos e deixar entrar um pouco de luz para evitar a sonolência. Relaxe os ombros, relaxe os músculos do rosto e, sobretudo, como na postura sentada, deixe os olhos soltos e relaxados. Deixe o seu olhar ficar quieto e permita que os olhos descansem, sem se projetar para fora, sem tensão, completamente relaxados. Experiencie cada uma das respirações como uma aventura, uma exploração, e veja se é capaz de relaxar completamente em um ciclo completo.
Um ciclo completo já é um grande feito. Durante toda a expiração e durante toda a inspiração. Veja se você consegue permanecer presente nesse ciclo. E claro, quando a inspiração terminar, você estará pronto para a próxima expiração. Agora você está na descida da montanha-russa, podendo facilmente passar para o próximo estágio. Veja se consegue apenas manter essa continuidade. Então, aqui, esse primeiro pedaço, o Lama está trazendo para a gente a fórmula da gente cultivar o relaxamento na nossa prática. E se vocês lembrarem, todos os ensinamentos que o Lama Alam deu e dá sobre meditação, ele sempre fala para a gente que o relaxamento é fundamental. Sem essa base de relaxamento, vai ser muito difícil a gente progredir, avançar no caminho da meditação. Então, o relaxamento é super, super importante. Então, ele está ensinando para a gente como cultivar esse relaxamento, né? Começando pela postura, claro, para todo mundo que já sabe, né? Sentado tem a postura, quem fica deitada também vai ter essa postura bem ajustada, tronco bem alinhado com as pernas, e o relaxamento. Então, tanto em uma postura quanto em outra, é fundamental que a gente tenha esse alinhamento do corpo para a respiração fluir com essa liberdade. Então, essa é a base do caminho. Então, relaxamento dando base para a estabilidade que vem na sequência. Tudo bem, gente? Alguém quer falar, perguntar, comentar, complementar? Oi, Aline. Sim, Paulinho, querido. Eu percebo que muitas vezes, principalmente quando eu pretendo fazer um relaxamento logo antes de dormir, aí é que eu me entrego, né? Que me agarro nos pensamentos para lá e para cá e quando lembro já passou um tempão e volta. Então em certas ocasiões me parece que a condução externa da meditação me ajuda a estar mais próximo do que quando eu simplesmente estou tentando eu próprio fazer esse relaxamento e essa soltura. Aí parece que realmente tem momentos que nada solta, né? Isso, é assim, né? A nossa prática oscila, né? Às vezes a gente senta sozinho, em silêncio e consegue, né? Já tem esse mapa interno bem traçado e vai. Às vezes a gente tem um mapa interno bem traçado, eu digo da prática, né? Mas às vezes a mente está mais dispersa. E aí a condução ajuda mesmo a gente a voltar, a lembrar mais rapidamente do objeto da prática, né? A condução é muito importante. E aí, se você faz de noite, aí tem práticas conduzidas para ajudar o relaxamento, né? Pode ser a prática de body scan, a G tem conduzidas, práticas gravadas, né? Maravilhosas. Então, a gente usa de todos esses elementos, né? É super importante. E notar essas distrações, né, Paulo, né, pessoal? Notar quando a nossa mente está agitada e ter um recurso para usar, né? Seja a condução da meditação, ou seja, se lembrar, né, de uma condução e não diretamente ouvir. Mas é um recurso que a gente tem para liberar a agitação mental, né? E aí, à medida que a gente vai aprendendo, praticando, a gente vai cada vez mais identificando e tomando contato direto com essa mente que é mesmo enlouquecida, né? Só que Me agora tá menos parece que louco um pouco. desculpa, Pode falar, pode falar. uma das colocações do Lama nesse texto aí é algo que talvez a gente realmente precise olhar com mais carinho, que é o esforço que é necessário para ir atrás do pensamento. A gente normalmente não nota esse esforço, né? E Exato, tem um esforço aí, realmente. exatamente. Tem muito, gente, eu acho, eu sou apaixonada, né, pelas meditações, mas essa condução, essa entrada no caminho de Shamatha, né, que o Lama traz, ela é parece tão simples, mas ela é tão cheia de detalhes que são assim, como o Lama diz, é a porta de entrada e é a porta de saída também. Então, esse é um aspecto que o Paulo trouxe, é fundamental da gente perceber, mas a gente não se dá conta, parece que tem esforço para voltar, né, para manter o foco nas sensações da respiração, por exemplo.
A gente não nota que tem um esforço para seguir as divagações, os devaneios da mente. A gente não nota esse esforço. Então, a gente precisa identificar que há, sim, um esforço, tanto na mente, né, que se contrai no objeto e segue. Então, tem um esforço, né, a mente se fecha naquele evento e segue com ele, e elabora mais coisas, mas tem um esforço, uma tensão aí. E se a gente tiver uma clareza muito grande do nosso próprio corpo, a gente vai perceber que tem uma tensão também no corpo que se faz quando a gente se contrai, a mente se contrai em um evento. O corpo não fica relaxadão. É muito assim, se a gente tem uma prática de corpo que ajuda a gente a desenvolver cada vez mais consciência dessa experiência, dessas sensações táteis e dessa sensação corporal, é muito claro, assim, como quando a mente se enreda como evento, se contrai em um evento mental, o corpo também tensiona. Às vezes muito, às vezes menos, mas tensiona. E aí, se tensiona, tem o quê? Esforço, né? Se a mente se fecha, tem o quê? Esforço, né? Então a gente solta, soltar esse esforço, né? Liberar, soltar isso no espaço. A gente reconhece que aquilo está presente, mas não vai arrastado pelo evento mental, né? Super importante isso, Paulinho. E a gente não percebe muito facilmente, né? Esse esforço. Requer treino. E Quando nessa fala inicial, já te abro de novo, Paulinho, rapidinho. Nessa fala inicial também tem um outro elemento importante, que ele diz assim, para a gente acompanhar, né, o fluxo da inspiração. A gente inspira e nota que está inspirando. Aí nota essa transição da inspiração para a expiração. É só notar, não é controlar. Mas tão logo a gente é convidado a observar a respiração, a gente controla, né? Tenta fazer mais longo, ou tenta levar para o abdômen. E aí o que ele disse aqui, observe que essa necessidade do controle, isso também não está presente, né, em outras áreas da vida. Então, treinar, soltar esse controle na prática, soltar o controle da respiração simples, né? Na prática, é um treinamento que nos habilita a soltar os controles também das nossas questões da vida. Então, é uma coisa super simples, mas é uma coisa muito profunda e muito preciosa. E como numa prática simples dessa, tem possibilidades, assim, maravilhosas. É isso mesmo, Ed. O Ed está dizendo aqui que nossa vida se reflete na prática, com certeza. O Paulo ia falar mais alguma coisa, Paulinho? só Desculpa te ia, interromper. só ia encerrar com um comentário de que às vezes é até engraçado quando ele que conduz o processo né, de meditação, depois diz, agora relaxa. É, então. Aí que a gente se dá conta, né? Caramba, aí solta, né? Ai, como a gente tem que treinar, gente. A gente precisa praticar, né? Com suavidade, com gentileza, né? Nina, querida, pode falar. Não, Aline, eu não sei onde eu li isso, mas como é essa coisa simples de você não controlar a respiração já é um profundo desafiador ao nosso ego. Já é uma tentativa profunda da gente desmontar ele, porque é um momento em que você fala, agora não vai ser do jeito que você quer, agora eu vou relaxar. Então, essa prática ela é muito simples, mas ela é muito profunda, né? Ela lança raízes bem profundas, né? Exatamente, É exatamente. muito lindo. E vamos, sinceramente, aqui, cada um de nós, né? A gente pensa na nossa prática, assim, de atenção à respiração, com o foco no relaxamento, vamos dizer assim. Pode ser na estabilidade, no bem-estar também, mas vamos nos ater a esse momento específico aqui do estudo. Quando a gente fala para observar a respiração, será que eu consigo simplesmente repousar nessas sensações? Será que ainda tem um controle, um direcionamento? É só a gente perceber, assim, na nossa experiência pessoal, né? Na nossa experiência de prática.
E aí a gente vai ter um termômetro, enquanto a gente ainda tem para soltar. Assim, o mais grosseiro, né? Porque o mais sutil e mais profundo ainda temos com certeza muita coisa. Então, esse é um aspecto, né? A base é o relaxamento, e nessa base de relaxamento, todo o resto vai se estabelecer. Tudo bem até aqui? Vamos seguir agora, ver a estabilidade. Vamos falar, ouvir, né? Na verdade, o que o Luana escreveu sobre estabilidade. O próximo grande estágio da prática é passar do relaxamento para uma experiência de continuidade, uma respiração após a outra. Nesse ponto, a agitação grosseira é o principal problema. A agitação grosseira ocorre quando, ao tentarmos acompanhar a respiração, a mente se desprende e se perde completamente, segundo outra coisa. Depois dessa pequena excursão, você volta para a respiração. Talvez segundos ou até minutos depois. Você consegue acompanhar a respiração por mais um segundo, talvez até 2 segundos, e então você parte outra vez para outro lugar. A agitação grosseira é simplesmente falta de continuidade. Você esquece que está meditando e fica apenas sentado ali, pensando em outra coisa. Subjugar a agitação grosseira implica permanecer no objeto com mais continuidade por períodos cada vez mais longos, 5, 10, 15 segundos ou mais. Esse é o ponto de partida, né? A gente estabeleceu a base de relaxamento e aí a gente começa na estabilidade, subjugando essa agitação grosseira, essa dispersão constante da nossa mente, esse ser arrastado constante por algum evento que surge. Então, a gente começa por sendo arrastado a cada segundo ou 2, né? E aí a gente vai alongando, assim, sendo arrastado menos, né? Subjugando essa agitação e mantendo presente por períodos cada vez mais longos. 5, 10, 15 segundos ou mais. Mas, conforme desenvolve a estabilidade, é importante fazer isso com delicadeza, né? Às custas do relaxamento. Quando fiz meu primeiro retiro de Shamatha, fui abrindo caminho como um motorista de trator, sem nenhuma noção de manter o relaxamento, o conforto. Comecei com muito entusiasmo, mas cerca de 10 vezes mais determinação do que o necessário, sem saber que o relaxamento era particularmente importante. A longo prazo, foi muito desgastante. Teria sido útil se alguém tivesse me dito: ah, e a propósito, relaxe. E ele diz isso para a gente toda hora, né? Então, a gente precisa ter isso em mente, grudado na nossa mente, na nossa experiência. É importante manter a suavidade e a tranquilidade ao longo da prática, sobretudo se você estiver impaciente por resultados. A tradição budista tibetana enfatiza fortemente a preciosidade de uma vida humana em que temos oportunidade e liberdade para nos dedicarmos à prática espiritual, que culmina na eliminação do sofrimento e de suas fontes. Ela nos diz que a oportunidade que temos neste momento é incrivelmente rara e preciosa, além de qualquer valor mensurável, e por isso devemos aproveitar agora. Esse senso de urgência é muito bom, contanto que você mantenha a leveza e o entusiasmo. Se começarmos a combinar a urgência com uma determinação austera, é provável que adoeçamos. Em última análise, a coisa mais importante na prática é a continuidade. Não é de todo útil determinar um prazo pensando: será que consigo atingir Shamatha em 1 ano ou 2? Ou antes de morrer? Ou antes de envelhecer? É claro que isso não é verdade só para Shamatha. Para estabilizar a atenção e fazer da mente uma ferramenta útil, mas desculpa, gente, é claro que isso não é verdade só para Shamatha, para estabilizar a atenção e fazer da mente uma ferramenta útil, mas para toda a prática do Dharma. Se estabelecermos a continuidade no núcleo principal da nossa prática, no cultivo da compaixão, do insight e da fé, se praticarmos com continuidade, não precisamos nos preocupar.
Continuidade significa cuidar dessas práticas como um jardineiro que plantou um pequeno canteiro de sequoias, cuidando dele dia após dia, semana a semana, mês a mês, ano a ano. Se fizermos progressos rápidos na prática, ótimo, mas, mesmo se não fizermos, isso não é tão importante. Se a continuidade for estabelecida, a vida seguirá o seu caminho. O corpo se desgastará, a consciência prosseguirá e será corporificada novamente. Essa continuidade é o bem mais precioso que levaremos conosco, porque abrirá oportunidades na próxima vida e poderemos continuar a partir daí. Olha que coisa importante para a gente. Se formos esporádicos na prática, adotando a abordagem da espingarda, atirando para um lado, depois esquecendo, e depois atirando para o outro lado, quem sabe que tipo de resultado obteremos na próxima vida? Então, isso rapidinho, gente, só uma parte. É muito importante, eu falo isso também direto, o Lama fala muito mais que eu, obviamente, a Flor também fala nos encontros dela, tenho certeza. É importante a continuidade da prática. A gente precisa praticar todo dia. Uma prática errática, esporádica, não traz os resultados que a gente espera, que a gente busca. A gente precisa ter uma prática contínua, diária, do tempo que for possível. É lógico, né, que se a gente consegue disponibilizar de mais tempo, melhor. Mas também tem que ser o tempo possível para a gente se manter realmente na prática, porque não adianta a gente só ficar sentado, né? Como diz o Lama nos retiros, a marmota está meditando, né? Você está só sentado, mas a mente está por aí, voando para todo lado. Então, isso também não faz sentido, né? É uma perda de tempo. Então, é melhor levantar, fazer outra coisa, mas e quando estiver mais tranquilo, ou enfim, sentir que está mais propenso para a prática, senta de novo e faz a prática. Mas é muito importante essa continuidade. E o que o Lama está dizendo mais precioso ainda para a gente, né? Que não está realizado ainda. Não quer dizer que a gente vai conseguir realizar a chamata ou a iluminação completa nessa vida, daqui 1 ano, 2 anos ou nessa vida. Isso não é garantido. Mas se a gente tem continuidade na prática, é garantido que na nossa próxima vida a gente já tenha um renascimento e siga a partir daí. Esse fluxo que vai, que segue, ele já vai habituado, digamos assim, ele já vai condicionado, ou sei lá como é que se pode dizer, a fazer a prática. Então, naturalmente, quando ele corporificar de novo, quando esse renascimento se der, essa continuidade é estabelecida nesse contínuo mental. E aí é possível que a gente consiga seguir com mais facilidade, né? Demora 40 anos para encontrar o Dharma, talvez, né? Então, é muito precioso, assim, certeza a gente vai ter disso? Não dá para ter, porque a gente não lembra da vida passada, né? Mas se a gente tem fé e confiança no que o Lama nos ensina e tem uma intuição, como ele já disse mais anteriormente nesse livro e nos outros que a gente já estudou, de alguma forma, sem que a gente tenha clareza ou certeza absoluta disso, mas de alguma forma isso é verdade, se comunica com o meu coração. Então, o que eu vou fazer? É lançar essa semente e nutrir essa semente, né? No meu coração. Como? Cultivando todas essas virtudes e tudo aquilo que a gente já falou até aqui e praticando diariamente, ainda que seja um pouquinho. Todo dia. Todo dia. O Aline, Sim, a Simone. prática informal conta para essa continuidade? Olha, aqui nesse contexto que a gente é facilmente arrastado pelas divagações, pelas confusões da mente, eu acredito que seja a continuidade da prática formal. Porque a prática informal, claro que ela conta e se incorpora à nossa experiência, né? Mas para a gente ter essa prática informal verdadeira e genuína, a gente precisa ter um ambiente interno, né? Mais estabilizado também, mais tranquilo. Então, que a gente vai adquirir com a prática formal. Com certeza que a prática informal, ela segue também. Se a gente é capaz de se mover no mundo a partir das virtudes, né? Movido pelas ações virtuosas e não pelas aflições mentais ou por ações não virtuosas, com certeza isso segue também, sem dúvida. Então, acho que as duas coisas combinadas, né? Se a gente já tem essa habilidade de reconhecer na vida comum, no movimento da vida, esses desequilíbrios que surgem, maravilhoso.
Com certeza isso faz parte do nosso processo e do nosso corpo, vamos dizer assim, por falta de uma palavra melhor no momento, de prática. Isso vai se sedimentando, assim, vai ficando marcado no nosso contínuo, com certeza, contínuo mental. E a prática formal, fundamental, né? É fundamental. Para que a gente consiga fazer a prática informal, para que consiga ter clareza e lucidez nos movimentos da vida, né, nas nossas interações, especialmente as mais desafiadoras, é certo que a gente precisa já ter reconhecido todos esses condicionamentos na prática formal. Né? Mas as duas coisas seguem juntas. Certeza. Então, veja como é precioso, né? Importante, assim, super importante. Mesmo que a gente não tenha a realização ainda, mas a gente precisa criar esse hábito. Se é que ele já não tem, né? Então, que a gente fala e repete, repete. Então, continuidade. Na prática de shamatha, depois de ter estabelecido a estabilidade dentro do relaxamento, você pode, então, aplicar um esforço mais estruturado. Deve ser um esforço bem ajustado, diferente de um esforço muscular grosseiro. Procure sustentar uma continuidade um pouco maior, mas sem enrijecer o sistema corpo-mente. Quando estamos livres da agitação grosseira, mesmo temporariamente, a consciência é calma e estável, atuando como o lastro de um navio. Quando a continuidade se tornar relativamente boa, em que você não perde o objeto, talvez por 5, 10, 15, 20 minutos, ou talvez até mais em uma única sessão, então é quase certo que alguma lassidão irá se estabelecer. Pode parecer uma complacência, uma acomodação. Chamamos isso de um afundamento, como afundar-se em uma poltrona dizendo, bem, eu acho que é isso que eu devo fazer. Nesse ponto, precisamos reconhecer que a tarefa ainda não está concluída. Existe um terceiro ingrediente sem o qual nunca chegaremos à shamatha e nem acessaremos toda a capacidade da mente. A vivacidade é o componente final e crucial. Agora, o Lama traz esse terceiro elemento fundamental para a prática. Então, a gente estabilizou a mente, né? Tá? Consegue se manter no foco no objeto da prática, as sensações da respiração, por exemplo. Antes a gente se distraía e conseguiu ficar 2 segundos, 3, 5 segundos, já foi uma grande vitória, porque a gente venceu a agitação grosseira. A gente seguiu praticando. Aí a gente consegue se manter 5, 10, 15, 20 minutos ou mais no foco. Aí é possível que surja uma lassidão. O corpo vai relaxando demais, desmoronando. E aí, então, a gente precisa trazer mão do terceiro elemento, que é a vivacidade. Então, a gente vai cair na sonolência, né? A gente conseguiu estabilizar com a base no relaxamento. E aí surge a lassidão, a gente vai, então, usar a terceira qualidade, que é a vivacidade. O último componente da shamatha. As pessoas desenvolvem-se na prática de shamatha em tempos variáveis e também de diversas maneiras. É possível fazer generalizações, mas elas podem não se aplicar a todos os indivíduos. Dito isso, de maneira geral, há uma forte tentação de buscarmos a vivacidade cedo demais. A vivacidade é como um barato, no sentido em que esse termo era usado nos anos 60. Há um prazer nisso, e tudo se torna extraordinariamente interessante. Mas se a vivacidade não vier acompanhada de uma estabilidade subjacente, ela é frágil e tende a entrar em colapso com muita facilidade. Portanto, pelo fato de a vivacidade ser tão atraente, em geral é um bom conselho desenvolver a estabilidade primeiro. Da mesma forma, é em geral útil enfatizar o relaxamento antes da estabilidade, porque há uma tendência comum, em especial entre os meditadores ocidentais, de inicialmente trazer um grande esforço para a prática. A disciplina é valiosa, mas não se sacrifica o conforto e o relaxamento na prática. Generalizações à parte, nem todo mundo é iniciante, e mesmo aqueles que estão começando a praticar, às vezes desenvolvem-se bem rapidamente. Se no curso de uma sessão
sua sensação de tranquilidade for mantida, o foco no objeto for sustentado com estabilidade, e se a continuidade for realmente muito boa, pode ser que você se sinta afundando no objeto. Esta é uma eliminação prematura da dualidade, fundindo-se com o objeto de uma maneira que não é útil, como se estivesse escorregando numa poça de lodo. Nesse momento, é hora de colocar um pouco de esforço e aumentar a vivacidade. A prática dessa forma se torna uma dança, aumentando a vivacidade, mas não à custa da estabilidade. Nessa dança, traga mais estabilidade, mas não à custa do relaxamento. Quando falta a continuidade e você ainda precisa lidar com muita turbulência, não é hora de se preocupar muito com a vivacidade. Se você tentar aumentar a vivacidade nessa fase, provavelmente a mente se tornará ainda mais turbulenta, com pequenos lampejos de vivacidade, mas sem base. Quando a continuidade estiver estabelecida, afundar-se na lassidão se torna o principal desafio. E se a lassidão aumentar, ela progride para a letargia, na qual você se sente pesado. Um pouco adiante da letargia vem a sonolência, quando você começa, de fato, a cochilar. Na lassidão, você cruza o limiar, mas ainda não está dormindo. Quando você encontra o primeiro traço de lassidão se estabelecendo, é hora de observar mais de perto, de se interessar mais pelo objeto da sua meditação. Também pode ser um bom momento para trazer alguma ajuda externa, como imaginar o seu corpo sendo inundado por luz. Ou, se estiver um pouco quente, tire uma camada de roupa, beba um copo de água fria ou lave o rosto com água fria. Logicamente, certifique-se de ter dormido o suficiente. Se não estiver tendo um bom sono à noite, não terá como se sair bem. A meditação não é um substituto para o sono. Você pode achar que sua meditação está indo bem, você não precisa dormir tanto, mas não. Você pode achar que, se sua meditação está indo bem, você não precisa dormir tanto, mas não interrompa o sono para ver se consegue meditar um pouco mais. Isso não funcionará a longo prazo. Se a lassidão ou a letargia se tornarem crônicas, volte à meditação discursiva por um tempo, levando a atenção a temas inspiradores que elevem e revigorem a mente. Se você achar que nenhuma dessas técnicas funciona, convém mudar completamente o objeto da prática. A atenção plena à respiração é uma boa prática para muitas pessoas, mas não para todas. Para os que têm facilidade para a visualização, há outro caminho completo de shamatha através da visualização. Na tradição tibetana, esse caminho é muito mais comum do que a atenção plena à respiração. Na prática com a visualização, o antídoto para tratar a lassidão é direto. Basta colocar mais 100 volts no objeto visualizado. Aumente a luz. E quando a gente está fazendo as práticas de shamatha com atenção plena à respiração, a vivacidade também é exatamente isso, né? É trazer mais luminosidade, mais clareza para a mente e para o objeto que a gente está observando. Então, é importante a gente ter esses três componentes do shamatha bem claros na nossa mente e na nossa prática, né, gente? O relaxamento é a base. Em cima desse relaxamento, em cima não, né? Logo junto desse relaxamento, se estabelece a estabilidade da atenção, da mente. A gente vai desenvolver a capacidade de manter continuamente o foco da nossa atenção, manter continuamente a mente repousando naquele objeto que nós escolhemos para a prática. E no caso aqui do caminho de shamatha, como o Lama Alan ensina para a gente, o objeto da nossa prática vai ser, no início, a respiração. Então, a nossa mente vai repousar com continuidade nas sensações da respiração. A gente vai cada vez se distrair menos com os eventos mentais, ser carregado menos pela agitação mental. E essa continuidade do fluxo atencional se estabelece sobre o relaxamento. E aí, quando a gente está bem estabilizado, a gente consegue manter continuamente esse foco de atenção, essa mente repousando no objeto,
É possível que surja essa lassidão. A gente está ali, conectado com o objeto. E aí é possível que surja essa lassidão, né, esse embotamento, essa letargia, e a gente tem essa sensação de fusão com o objeto da prática. E aí a gente cai em sonolência também. Então, o Lama está dizendo para a gente que quando a gente tem essa sensação, nessa fase, a gente tem essa sensação de fusão com o objeto da prática, a gente tem uma eliminação precoce da dualidade. A gente ainda não tem muito claro, né, todo o processo que está acontecendo. E a gente pode se enganar, né, e achar que já está repousando livre da dualidade, enquanto a gente está, na verdade, tomado pela letargia, pela sonolência. Então, a gente precisa ter isso claro também. Sentiu que está estável e que está escorregando para isso, não se iluda achando que já realizou. Aí aumenta a vivacidade, para ver se é isso mesmo, né? Aumenta a vivacidade, traz mais clareza, mais atenção, mais, fosse na linguagem do Lama Santa, seria o elemento éter, né? Traz mais vívido possível, mais presente, mais claro, esse fluxo de atenção, essa consciência mental. Identificando, né? Notando, mas não controlando o objeto. E aí isso aumenta os volts, né? Aumenta a vivacidade. E aí, ao longo do caminho aqui, o Lama vai trazer para a gente como a gente vai cultivar cada um desses elementos, cada um desses componentes. Mas de saída, assim, de partida, é importante a gente saber que cada um deles tem a sua importância na estruturação do caminho de Shamatha, que é a base para todo o resto, né? Sim, Aninha ou Paulo, por favor, abra e fale. Agora sou eu. Você sabe que eu me lembro que teve, eu acho que foi o Lama Alan, que numa dessas condições, ou que ele estava falando, olhe para essa lassidão, olha para é como se fosse essa lassidão, esse sono. Aí uma vez eu estava começando a entrar, eu falei assim, caraca, como é que eu vou identificar? Eu sou a lassidão. Então, mas aí eu comecei a tratar aos poucos, assim, sabe? Então eu tive um vislumbre que aquilo era uma outra coisa realmente que não era eu, quer dizer, que não era essa consciência, né? Mas é uma coisa assim que você tem que ir né? Mas foi um vislumbre para olhar para aquilo, porque eu ficava pensando, como olhar para a lassidão como uma outra coisa, assim. Mas aí eu fiquei olhando, porque quando ela vem, parece que você é aquele anúncio que tinha até daquele rapazinho se tornando até a própria sofá quando estava vendo a televisão. Mas aí quando você vai vendo que realmente é alguma outra coisa, realmente é um outro ser lá, um outro personagem, sei lá o que é. Então, é muito legal quando tem esse vislumbre, né, Ana? É muito Uhum. legal. Nossa, é isso, porque quando fala olhar, parece que a gente tem que olhar com os olhos, né? Assim, olhar como que eu olho, né? Onde é que está isso que eu vou identificar? Mas esse olhar é simplesmente reconhecer a experiência. E reconhecer que você não é essa experiência. Ela está presente, se manifesta ali, mas tem antídotos que você pode usar também para tocar essa experiência que não é apropriada, não vou dizer apropriada, mas que não ajuda na nossa prática, né? Mas que faz Aham, parte do caminho. Então, quando a aham, gente reconhece isso, maravilhoso. Maravilhoso. A gente já não está sendo tão arrastado por ela. Às vezes a gente já reconhece e quando vê, nossa, mas não sei o que fazer. Dormir. Aí, no momento seguinte, sei lá, né? Nas sessões seguintes, a gente vai de nossa. Aí vem esse vislumbre, você já sabe. O vislumbre vem e parece que aquilo vai se dissipa. é, Você reconhece que não é aquilo. É só uma é experiência que está ali presente, mas que vai, como as outras, vai, verdade. né? É bem interessante. Mas isso só é possível como? Praticando. Continuidade. Se eu praticar só uma vez por semana, ou a cada 15 dias, eu não vou conseguir ter essa experiência. Vai ser mais difícil de identificar, né? A continuidade é fundamental. Tudo bem, queridos, queridas?
Vamos encerrar por aqui hoje, né? Até porque nosso tempo também já está encerrando. Na semana que vem a gente segue com as perguntas e respostas daqui desse capítulo. Deixa eu ver aqui rapidinho. Perguntas e respostas. E aí a gente segue até onde der, né? Não sei se já entramos no capítulo 3 ou não, mas a gente segue a partir daí. Então vamos fazer a dedicação do nosso estudo e prática de hoje. Cada um pode trazer à mente pessoa, grupo de pessoas a quem você quer dedicar os méritos deste seu tempo de estudo e prática. Por esta acumulação de méritos, possa eu obter a onisciência que tudo vê e possam todas as falhas ser superadas. Que do turbilhão de ondas revoltas do nascimento, velhice, doença e morte deste oceano do Sansara, possa eu liberar os seres. Tonandi tanti pani, tomene bedana panjeshin, keganati valontropai, si petso vedro adroacho. Prece de longa vida à sua santidade Dalai Lama. No reino cercado por anéis de montanhas nevadas, você é, sem exceção, a fonte de todo benefício e felicidade. Poderoso Avalokitesvara, Senhor da compaixão, tens enviado que seus pés de lótus permaneçam firmes por centenas de éons. Prece de longa vida ao Lama Alan Wallace, que o professor Shakyamuni, o grande Vajradhara, e aquele que sustenta os mistérios de todos os dinas, Padmasambhava, possam firmar os pés de lótus daqueles que sustentam os ensinamentos e fazem com que os feitos do Buda brilhem como o sol e a lua. Aquele que derrama uma grande chuva de amor sobre seres em terras distantes e sustenta-os com o néctar dos ensinamentos do Buda, aquele ilimitadamente afortunado, o grande ser conhecido como Alan Wallace, possa sua vida ser longa. Em Jambudvipa em geral, e especialmente no Ocidente, você ilumina os ensinamentos dos Jinas como a luz do sol. Ó Mestre, possam sua longevidade e seus feitos ser muito extensos, e possa você guiar todos os seres, sem exceção, a esse caminho de liberação. Por essa virtude, possa eu rapidamente realizar o Lama de Odiana e possa eu conduzir todos os seres, sem exceção, a esse estado de realização. Eu adilho do da, Ogem Lama do Gyune, do Atike Manupá, Dei Salagopá, show. Queridos, queridas, obrigada pela companhia. Nos vemos na semana que Obrigada, vem. Aline. Obrigada, boa noite. Pratiquem, não esqueçam, pratiquem.